Mulher de 48 anos é presa no norte do Paraná. Mas será que ela matou a própria filha? Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Meu nome é Grace Amina. Já deixa aquele like, se inscreve no canal e já prepara para compartilhar com os amigos que gostam desse tipo de vídeo também. Jéssica Carline Ananas da Costa era uma jovem muito bonita, muito animada, divertida. E ela, aos 15 anos, começou um relacionamento com um jovem que era o Bruno José da Costa. Ambos eram muito jovens e com menos de um ano de relacionamento ela acabou engravidando. Então os dois se casam para poder criar a criança junto. Até então eles moravam em Apucarana, que é bem no norte do Paraná. Mas logo após o casamento, a mãe da Jéssica, a dona Célia, resolveu convidar eles para morar numa casa que ela tinha, que era em Arapongas, também a norte do Paraná. Essa casa que a dona Célia ofereceu para eles era do lado da casa dela, então eles iam morar do lado da casa da mãe da Jéssica. Nasce então a filhinha da Jéssica, uma menininha, e a avó acaba tomando conta dela a maior parte do tempo, porque daí assim, a Jéssica começa a trabalhar no mercadinho próximo dali, e o Bruno, ele está fazendo faculdade de Direito nessa época. Então, quem acaba cuidando da criança a maior parte do tempo é a avó. Só para vocês entenderem que a avó tá sempre ali, tá sempre junto com a criança, tá sempre cuidando, tá sempre junto com o casal. Mas até aí tudo bem, tava tudo normal. Era a avó cuidando da neta, que tava sempre ali na casa deles, mas tava tudo certo, tudo normal. Porém, o Bruno e a dona Célia começaram a trocar uns olhares, com maldade. As coisas foram mudando de figura ali, se é que vocês me entendem. Os dois começaram a ter um relacionamento escondido da Jéssica, claro. E diz que eles começaram um relacionamento em 2009. Então acontece algo bem inesperado. Tem um dia que eles estavam lá na casa da Jéssica e estavam se pegando, né? Até que o irmão da Jéssica chega em casa e pega os dois no flagra. Porém, ele diz que ele não vai se meter nisso, que os dois têm que se resolver e eles têm que contar pra Jéssica o que estava acontecendo, porque era muito injusto, mas que ele não ia se meter. Mas ele ficou muito bravo, até porque a dona Célia era casada com o seu Hamilton. Então, era dupla traição. Mas claro que em vez dos dois chegarem pra Jéssica, contarem a verdade, sei lá o que iria acontecer, mas enfim. Eles mantiveram o relacionamento em segredo, começaram a sair, as coisas começaram a ficar mais intensas e eles começaram a marcar encontros num motel que era geralmente em Arapongas. E claro, lembra que eu falei que a avó estava sempre cuidando da neta, estava sempre na casa do casal e tal? Então, a dona Célia usava isso como uma desculpa muito grande para ficar sempre lá. Então ela estava sempre junto com ele. O Bruno fazia faculdade, mas estava em casa. A parte que ele estava em casa, ela estava junto. E os dois se pegavam, mesmo com a criança em casa. Era pequenininha e tal, né? Então, pensem, gente, na própria casa. Usavam a cama da Jéssica. Ok. Até aí, tava correndo tudo bem. Eles estavam conseguindo manter segredo do caso, tava tudo certo. Até que a dona Célia resolveu que ela ia se separar do senhor Hamilton. E quando ela toma essa atitude de falar pro senhor Hamilton que ela queria se separar, daí as coisas começaram a desandar. Só que daí as coisas começam a ficar bem bizarras, na verdade, porque assim, a dona Célia fala que quer separar do senhor Hamilton. Então, eles não podem, ela não quer mais morar junto com ele ali, né, e tal. Então, o seu Hamilton vira fiador pro casal e compra um apartamento pra eles. Então, eles teriam um espaço só pro casal, só pra netinha e tal. Só que como a dona Célia falou que queria se separar do seu Hamilton, ela vai morar junto com o casal. As coisas começam a ficar muito mais bizarras, o clima fica muito mais intenso, eu diria. E, claro, as coisas ficam muito mais quentes entre os dois, porque daí agora eles moram só eles
num apartamento, um espaço pequeno. A Jéssica sai pra trabalhar, fica só os dois com a criança em casa e acontecem as coisas. Daí, então nesse tempo, o Bruno começa a fazer estágio. Ele fazia faculdade de Direito, ele começa a fazer estágio. Então ele não passa mais o tempo todo em casa. Então, já que ele não tá mais o tempo todo em casa, começam a acontecer outras coisas. Tipo, a dona Célia começa a ligar pro Bruno. Então eles começam a conversar mais assim por telefone, por MSN, na época tinha MSN, por e-mail. E para compensar esse tempo que eles não estavam mais juntos em casa, só os dois, entendem? E nesse tempo, a Jéssica começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com o relacionamento dela com o seu marido, né? Começa a ficar com a pulguinha atrás da orelha e ela desconfia que ele tá tendo um caso, mas nunca que ela ia imaginar que era com a própria mãe dela. A Jéssica, nesse tempo, ela entra em depressão, inclusive. E há relatos que, nessa época, eles não tinham nada fisicamente mais, os dois, como homem e mulher. Então, o relacionamento dos dois estava frio. Como a Jéssica tá desconfiada, aquela situação toda tá muito desconfortável pra ela, porque imagine, tá casada com um homem que nem te vê como mulher. Então, tipo, é muito ruim, muito horrível. A Jéssica consegue pegar os dois no flagra. Então ela descobre que a outra, na verdade, é a sua mãe. E daí, claro, elas brigam, eles todos brigam, sai todo mundo brigado. E a Jéssica toma uma atitude que é mandar a mãe dela de volta pra casa dela. Manda ela de volta pro seu Hamilton. E eles não tinham se separado, ficou só naquela ameaça. Vou se separar, mas não se separaram. E daí, a Jéssica então, tipo, mãe, volta pra casa do pai e tá tudo certo. Certo. Mas tá bom. Deixa eu situar vocês geograficamente, porque eu fiquei meio confusa quando eu comecei a ler esse caso. E é assim, a casa da Dona Célia era em Arapongas e o apartamento que eles compraram era em Apucarana. Então são duas cidades próximas, mas ainda assim são duas cidades. Então quando a Jéssica manda a mãe dela voltar pra casa, isso significa que a Dona Célia foi morar de volta em outra cidade. Então tava eles numa cidade e os sogros, os pais da Jéssica, né, estavam em outra cidade. Mais perto que seja, é outra cidade. E estranhamente, a Jéssica e o Bruno acabam se acertando e ficam juntos. Diz que a Jéssica acabou aceitando o Bruno de volta e eles meio que ficaram normais. É claro que as coisas não voltaram a ser normais, né? Mas eles voltaram, ficaram juntos. Mas diz que foi porque ela não queria que ninguém soubesse que ele estava tendo um relacionamento com a mãe dela. Que isso seria muito estranho. Gente, é uma cidade pequena. Eu não sei, mas eu acho que muita gente já sabia. E como eles moram em cidades diferentes agora, então a conversa entre o Bruno e a Dona Célia, por ligações, por MSN, e-mails e tal, então aumenta. E a Jéssica tá ali com a buguinha atrás da orelha ainda. Ela aceitou tudo de volta ali pra não ficarem falando dela pela cidade, mas ela tá com a buguinha atrás da orelha. E é claro que a traição continuou, né? Então, o Bruno trabalhava viajando para o Paraguai, trazendo mercadorias e tal, e voltando para revender. Alguma coisa assim. E nisso, nessa de viagem a trabalho, ele chegou até a viajar com a Dona Célia. E claro que a Jéssica estava desconfiada, mas ela não teve certeza, assim, que isso estava acontecendo. Não sei como. Mas eles chegaram até a viajar juntos e tal. Nesse tempo aí também a Jéssica acaba perdoando a mãe e as duas se acertam de volta e tá tudo certo entre elas. Como se nada tivesse acontecido e tá tudo bem. Vida que segue. Até um dia que as coisas ficaram mais bizarras ainda, como se já não tivesse tudo muito bizarro, né? A Dona Célia manda mensagem pro Bruno falando sobre como seria muito interessante se a Jéssica não existisse. Meu Deus, era a própria filha dela, gente. Então, a Dona Célia começa a tramar. Ela tinha 5 terrenos, parece que no nome dela. Ela ia vender os 5 terrenos, pegar essa grana e ela e o Bruno iam desaparecer para qualquer lugar onde ninguém conhecesse eles e recomeçar a vida do zero. E foi nessa época, então, que os dois começaram a planejar um assassinato da Jéssica, a mãe e o marido. Então, o Bruno contrata o Bruno Albino.
para fazer uma simulação de roubo, um latrocínio, né, um roubo seguido de morte, para simular que, né, eles foram roubados, e com isso a Jéssica reagiu e acabou morrendo. Então, quando chega o dia, né, que eles marcaram que as coisas iam acontecer, o Bruno ele marcou com a Jéssica, né, que ele ia pro Paraguai, então, comprar as coisas, e a Jéssica ia junto com ele. Mas para os dois poderem ir, né, ele fala que vai deixar, então, a filhinha deles na casa da Dona Célia, e depois os dois seguiriam pro Paraguai. Só que o Bruno vai sozinho, deixa a menininha na casa da Dona Célia, em outra cidade e tal. Depois volta e, teoricamente, era pra ele e pra Jéssica já saírem pro Paraguai. O plano deles era, então, contratar esse Bruno Albino, Bruno César Albino. Eles iam pagar R$500 pra ele simular um assalto, levar o carro do casal, e nisso a Jéssica ia morrer. E isso tudo ia acontecer na madrugada do dia 9 de maio. Então, o que aconteceu foi que o Bruno disse que a Jéssica teria discutido com ele, eles brigaram, e ele deu 31 facadas nela. Gente, é muita facada. Dentro do banheiro da casa deles. Então, quando o Bruno chama a polícia, o carro realmente já não tá mais lá, o outro Bruno levou, né? E o Bruno, marido da Jéssica, diz que a Jéssica reagiu ao assalto com uma arma de choque. Por isso que ela levou 31 facadas. Foi então, na madrugada, né, do dia 9 de maio de 2003, em Arapongas, que a Jéssica foi assassinada pelo próprio marido, com a coparticipação da própria mãe, que estava cuidando da filha dela de 4 anos na época. Então a mãe e o genro são presos, né? E de dentro da cadeia, a mãe da Jéssica, a Dona Célia, ela diz que era um relacionamento forçado com o genro, com o Bruno, né? Que ela não teria nada a ver com o assassinato da filha dela. Na época, o Bruno tinha 26 anos, a Jéssica, que foi morta, tinha 25, e a Dona Célia tinha 46. E por mais que a Dona Célia falasse que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido, com o crime contra a filha dela, tudo indicava que ela tinha participado, que ela tinha a coparticipação dela, que ela tinha feito parte de todo o planejamento do crime contra a própria filha. E o Bruno, então, ele fala que não foi nada forçado, que a Dona Célia queria sim, e que inclusive tinha provas de todo o relacionamento amoroso dos dois. Tinha registro de ligações telefônicas que eles ficavam por horas se falando, tinha as conversas do MSN gravadas, então tinha bastante coisa que comprovava que os dois tinham sim um caso amoroso e que ela não estava sendo forçada a fazer isso. Como a Dona Célia, que era a mãe da Jéssica, né, foi presa, e o Bruno, que era o próprio pai, também ele foi preso, a menininha deles acabou ficando com a guarda dos avós paternos, dos pais do Bruno. Então, como eu falei, o crime aconteceu em 2013. Porém, o julgamento desses dois foi somente em 2017. A princípio, então, o marido e a mãe teriam sido condenados a 23 anos de prisão, e ambos já tinham cumprido a prisão provisória, né, e estavam continuando na cadeia. O terceiro envolvido, que era aquele Bruno Albino, ele também foi preso por 10 anos, foi condenado à prisão por 10 anos, por conta dele ter se envolvido no caso, né, ter recebido dinheiro para levar o carro, enfim. Sobre a motivação do crime, o que teria levado a Dona Célia a querer orquestrar a morte da própria filha? Porque ela queria ficar com o genro, ela queria muito ficar, ela queria recomeçar a vida ali com ele. Então, a Jéssica era um empecilho para os dois. Porém, a Dona Célia acabou sendo solta porque não teve flagrante, não tinha nada que pudesse segurar ela na cadeia até então. Então ela tá respondendo em liberdade e ela tá solta. O pai da Jéssica, né, então o marido da Dona Célia, seu Hamilton Ananias, de 58 anos, ele diz que confia
plenamente na esposa, que perdoa a traição dela com o genro, que estava tudo certo e que ele tem certeza absoluta que ela não participou do plano de matar a filha. Mas e agora? Será que o seu Hamilton tem razão? Será que realmente a dona Célia não participou? Porque, gente, querer matar a própria filha é uma coisa de doido. Mas tem doido pra tudo, né? Então, o que vocês acham? A mãe ajudou ou não ajudou? Ela teve participação ou não teve participação no crime? Me contem aqui nos comentários o que vocês acham. E nós vamos ficando por aqui. O caso de hoje foi bem bizarro, eu diria. Mas é isso por hoje, a gente se vê nos próximos casos, nos próximos vídeos. Não esqueçam de deixar aquele like, compartilhem o vídeo com quem vocês sabem que gostam de casos reais também. Me sigam nas outras redes sociais e nos vemos em breve. Tchau!